Respondendo aqui a esse comentário lá do meu canal no SnapTube, onde esse jovem diz o seguinte: pseudo-cristão, falso profeta, ignora Mateus 23:23. Esse comentário dele foi referente a um vídeo onde eu falei sobre o dízimo, o porquê que eu não sou dizimista, e onde eu explico dentro da Bíblia que o dízimo era lei para o povo judeu e que não pode ser instituído ou estabelecido pelos líderes religiosos cristãos gentios como regra de fé, de salvação e de justificação, mostrando dentro da palavra de Deus que o dízimo não pode ser uma obrigação para o cristão. Sendo assim, uma obrigação seria a mesma coisa que pôr um jugo da lei sobre os gentios, algo que os discípulos e apóstolos não fizeram. Paulo disse que aos gentios o Espírito Santo os revelou que não os impusesse encargo algum, senão essas coisas necessárias, que fugissem da prostituição, da fornicação, do sangue e da idolatria. Dessas coisas fazeis bem, disse o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. Bom, respondendo aqui ao comentário dele, ele citou Mateus 23:23. Vamos ver o que é que está escrito em Mateus 23:23, o qual ele diz que eu estou distorcendo esse versículo. Vamos ao versículo então. Em Mateus 23:23 está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais o mosquito, engoles um camelo. Segundo ele, aqui em Mateus 23:23, Jesus estaria ensinando a igreja, nos ensinando, nos ordenando que o dízimo é para ser dado, porque o versículo diz: deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Primeiro ponto que nós devemos destacar aqui em Mateus 23:23 é que Jesus estava censurando os escribas e fariseus. No título aí, você pode notar que está escrito: Jesus censura os escribas e fariseus. Então, primeiramente, devemos ver que no contexto Jesus estava repreendendo os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os doutores da lei, eram aqueles que viviam debaixo do jugo da lei, afinal Jesus também estava vivendo no tempo da lei, então eles tinham que dar o dízimo. Jesus repreendia-os aqui por quê? Porque eles estavam sendo zelosos nas mínimas coisas, Eles eram zelosos nos dízimos, mas desprezavam o mais importante da lei, mostrando Jesus aqui que o dízimo também é da lei, mas que eles estavam desprezando o mais importante, coisas mais importantes do que o dízimo: o juízo, a misericórdia e a fé. Quando Jesus disse: deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas, ou seja, vocês devem dar o dízimo, mas não omitir o juízo, a misericórdia e a fé, Jesus estava falando isso para os escribas e fariseus. A repreensão de Jesus, a censura dele aqui, foi sobre o povo judeu, no período do qual ele também estava debaixo da lei, repreendendo eles porque eles eram hipócritas, porque tentavam se justificar em cima daquilo que eles queriam fazer. Tiago diz que se alguém quiser guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, aqui eles estavam fazendo isso. Eles estavam tropeçando no amor, na misericórdia e na fé. Esse versículo de Mateus 23:23, Jesus não está repreendendo ou ele não está ordenando isso para a igreja, para os gentios. Afinal, aqui a igreja ainda não tinha sido levantada. A igreja começou no Ato dos Apóstolos, onde os discípulos receberam o Espírito Santo, certo? Jesus estava aqui pregando para os judeus. Afinal, segundo o livro de João, capítulo 1, Jesus veio para os que eram seus, porém os seus o rejeitaram. Jesus veio inicialmente pregar aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele disse: não andeis em casa de samaritanos, pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vemos nos evangelhos
que os discípulos realmente não pregaram a outras nações, até que Jesus morresse e ressuscitasse. Após a sua ressurreição, Jesus aparece aos 12 e muda a ordem, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, dentro dos evangelhos, principalmente aqui Mateus 23, Jesus ele estava orientando, ensinando o povo judeu a guardarem a lei. E isso incluía os dízimos, os 10%, que era a lei para o povo judeu, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, Deuteronômio, Levítico, Êxodo e em vários outros livros do Antigo Testamento. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ou seja, Jesus aqui estava cumprindo a lei, ensinando-os, repreendendo eles. Jesus estava aqui guardando a lei, então ele não poderia ser contra o dízimo em Mateus 23. Nos evangelhos, Jesus não poderia ser contra a lei, porque se ele fosse contra a lei, ele quebraria a lei, ele não seria capaz para te justificar, para me justificar. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pela fé naquele que cumpriu a lei de Deus, pela fé naquele que viveu toda a lei de Deus 100%, foi fiel. Jesus, ele não tropeçou em nada. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, Mateus 23, nós não podemos pegar como regra de fé, salvação, doutrina para a igreja, porque isso aqui foi destinado para o povo judeu, para o povo de Israel, na época, nos dias em que Jesus estava na carne. Quando o pastor pega Mateus 23 e diz que a igreja deve dizimar, ele que está torcendo as escrituras, ele está tropeçando em Cristo, ele está anulando a graça do Senhor Jesus, pondo um jugo sobre os gentios, sobre a igreja, jugo do qual Jesus Cristo não orientou que fizessem. E se fosse para nós pegarmos esse versículo, Mateus 23, para nós, trazendo para os dias de hoje, nós deveríamos fazer de acordo com o que está escrito no versículo. E nenhuma igreja que prega dízimo, que exige, que cobra dízimo dos fiéis, dizendo que se eles não derem, estão debaixo de maldição, que vão para o inferno, que estão roubando a Deus, nenhuma dessas igrejas cumpre esse versículo de Mateus 23. Vocês dão o dízimo do coentro, da hortelã, do cominho? Porque o dízimo, esse dízimo que Jesus aqui repreendeu eles, é o dízimo da lei. Porque o dízimo bíblico era tirado da terra, do fruto da terra. Dízimo nunca foi dinheiro, segundo a Bíblia. Dízimo era alimento para o sustento dos sacerdotes, para o sustento dos levitas, das viúvas, dos órfãos que estavam ali no templo de Salomão. Então o dízimo era cereais, era aquilo que a terra produzia, era fruto da terra, não era dinheiro. E Jesus aqui afirma que eles estavam sendo zelosos nos dízimos da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciavam o mais importante, que é o amor, a misericórdia e a fé. Ou seja, eles estavam tropeçando em Cristo, a principal pedra de esquina, o amor de Deus para com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles estavam tropeçando em Cristo, a principal pedra de esquina, o amor de Deus. E não estavam entendendo. Então, quando o pastor pega Mateus 23 e diz: olha, Jesus aqui está dizendo que tem que dar o dízimo, porque ele disse: deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas, esse pastor não tem nenhum conhecimento bíblico da graça de Deus. Ele está pegando um versículo isolado onde Jesus disse isso aos escribas e fariseus, aos doutores da lei, nos dias em que Jesus estava na carne, nos dias em que a lei estava de pé, o antigo pacto estava de pé. Hebreus capítulo 8 e 9, eu sempre repito nos meus vídeos, está claro que a nova aliança, o novo conceito, o novo pacto só foi estabelecido, ele só tem valia, só tem valor após a morte do testador, quando o sangue é derramado. Quando Jesus consagrou o Novo Testamento ali na cruz, onde ele derramou o sangue, deu-se início ao Novo Testamento, a nova aliança. Antes da cruz era a antiga aliança, era o antigo pacto. Nós não podemos pegar esses versículos isolados dos evangelhos e aplicar à igreja. Temos que fazer isso por revelação, por graça e não por lei.
Então eu não estou aqui torcendo as escrituras. Torcendo as escrituras estão os líderes religiosos que pegam esse versículo isolado e aplicam à igreja e diz que se não derem, eles irão para o inferno, eles estão debaixo de maldição, eles estão roubando a Deus e que eles vão ser condenados por isso. Isso sim é torcer as escrituras.